Oi, gente. Continuando os vídeos anteriores, onde eu fiz o item A, o item B e o item C, da segunda questão da lista 4. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo o item D, e aí eu também trouxe uma questão extra, tá certo? Aqui no item D, do mesmo jeito dos itens anteriores, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular a derivada primeira para encontrar os pontos críticos. Então eu vou fazer derivada de x ao cubo 3x ao quadrado mais derivada de 9x, o 9, e aí é igual a zero. Aqui, se vocês observarem, a gente tem uma equação do segundo grau. Então eu vou fazer Bhaskara. Delta. Meu B é zero, né? Menos 4 vezes o A vezes o C. Resolvendo essa multiplicação, 4 vezes 3, 12, vezes 9, vai dar 108. Então vai dar menos 108. O nosso delta deu um valor negativo. Ou seja, se o delta deu negativo, significa que essa função não tem raiz. Ou seja, se essa função que a gente está usando não tem nenhuma raiz, significa que não existe ponto crítico, certo? Porque o ponto crítico não são as nossas raízes. Se a gente não tem nenhuma raiz, significa que a gente não tem ponto crítico, beleza? E aí a gente vai para o segundo passo. Segundo passo, eu vou calcular a derivada segunda para encontrar o ponto de inflexão. Eu vou pegar a derivada primeira, que a gente acabou de fazer, e vou derivar ela de novo. Então vamos lá. Derivada de 3x ao quadrado, 6x, e derivada de 9 é zero. Vai ficar mais zero. Então eu posso apagar esse zero, certo? Terminei de fazer a derivada igual a zero. E aí eu vou resolver. Resolvendo essa função, a gente vai ter que o x vai ser igual a zero. Então o zero é o nosso ponto de inflexão. Ou seja, é onde vai mudar a concavidade. Como a gente não tem nenhum ponto crítico, a gente não tem ponto crítico no primeiro passo, a gente conseguiu só o ponto de inflexão, então eu vou fazer o estudo do sinal com o ponto de inflexão. Vou fazer de um jeito mais simplificado aqui, tá? No caso, a gente achou o zero, né? E a gente encontrou o zero a partir dessa função, que é uma função do primeiro grau. Ou seja, o gráfico dela é uma reta. E como o 6 é positivo, então ela vai ser uma reta crescente. Aí, novamente, o nosso ponto de referência é essa reta aqui que eu estou marcando. O que tiver embaixo da reta vai ser menos e o que tiver em cima vai ser mais. Então, essa primeira parte aqui do nosso gráfico vai ser menos e a segunda parte vai ser mais. Ou seja, quando a gente for lá no passo 5 desenhar o gráfico, do lado esquerdo do zero, nosso gráfico vai descer, do lado direito ele vai subir, certo?
Lembrando que eu fiz isso com o ponto de inflexão porque a gente não tem nenhum ponto crítico. Tá certo? Agora eu vou para o passo 3. Passo 3, eu vou fazer o teste da derivada segunda para descobrir se os pontos críticos que a gente encontrou, eles são máximos ou mínimos. Só que como a gente não tem nenhum ponto crítico, então não tem o que eu substituir aqui. Ou seja, significa que aqui a gente não tem nem máximos nem mínimos. Não existem máximos e mínimos, porque a gente não tem ponto crítico. Certo? Porque para a gente ter um ponto crítico, quer dizer, para a gente ter um máximo ou um mínimo, a gente necessita de um ponto crítico para poder fazer o teste da derivada segunda. Como a gente não tem, então significa que não existe ponto de máximo e mínimo. E aí agora a gente vai para o ponto 4, quarto passo. O quarto passo é onde eu substituo os valores que eu encontrei na função original para encontrar os pontos para desenhar o gráfico. Como a gente não tem ponto crítico, então não tem o que eu substituir aqui para encontrar os pontos. Mas a gente tem um valor para o ponto de inflexão. Então eu vou substituir esse valor na função para encontrar o ponto para desenhar o gráfico. Tá certo? Como o nosso ponto de inflexão é o zero, então eu vou fazer o f do zero. Então eu vou pegar a minha função original e onde tiver x, eu vou substituir por zero. Então eu vou ter 0 elevado a 3 mais 9 vezes 0. Que resolvendo essa função vai ser igual a 0. Então esse daqui, que ponto é esse? É o ponto 0 e 0. Ponto 0 e 0. Certo? E aí agora eu vou para o último passo. Que é desenhar o gráfico. O gráfico. O x e o y. Vamos marcar os pontos que a gente encontrou. No caso, a gente só encontrou o ponto 0 e 0. Então a gente vai marcar ele aqui no nosso gráfico. Ponto 0 e 0. Aí lembra o nosso estudo do sinal? Aqui, ó. Ele vai descer, depois ele vai subir. Ou seja, o nosso gráfico. Ele desce. Do outro lado, ele sobe. Tá certo? Para esse tipo de questão, como a gente só tem um valor, o gráfico fica bem feio, né? Então, para ter mais pontos, para conseguir desenhar um gráfico um pouco melhor, a gente vai começar a atribuir valores para o x para marcar no gráfico, para facilitar na hora de desenhar. Então, eu vou começar a dar valores para o x.
para mim conseguir desenhar o gráfico, certo? Um pouco mais bonito. Então vamos lá. Eu vou chamar o X. Aqui você pode colocar os valores que você quiser, certo? Na monitoria, eu fiz com esses 5 valores. Então, aqui eu vou fazer também com esses 5 valores. Já que é só um esboço, não precisa, tipo, você colocar números absurdos. Pode ser coisa simples. E aí eu vou resolver. Nesse caso, o que é que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou pegar cada valor de x que eu encontrei e vou substituir na função para achar o ponto para marcar aqui no gráfico, certo? E aí, para não tomar muito tempo de vídeo, eu vou fazer um pouco mais rápido. Eu vou colocar só os valores aqui, certo? Mas o que eu vou fazer, eu só vou pegar, substituir esses valores aqui na função. Que nem a gente fez aqui, no passo 4. Aí, substituindo o x por menos 2, o nosso resultado vai dar menos 26. Substituindo o x por menos 1, eu vou ter menos 10. O zero, como a gente fez aqui no passo 4, vai dar 0, né? Se eu substituir o x por 1, vou achar o ponto 10. E o x por 2, o ponto 26. E aí agora eu vou marcar esses pontos no nosso gráfico para facilitar o nosso desenho. Eu tenho o ponto menos 2. E menos 26. Eu tenho o ponto menos 1 e menos 10. Eu tenho o ponto 0 e 0, né? Que eu já marquei aqui. Tem o ponto 1 e 10 e o 2 e 26. Ponto 1 e 10. E tem o ponto 2 e o 26. Tá? E aí agora eu só puxo a reta do gráfico. Do mesmo jeito. Do lado esquerdo ele vai descer, né? Do lado direito ele vai subir. Então aqui do lado esquerdo, nosso gráfico vai descer. Do lado direito, nosso gráfico vai subir. Aí fica assim o nosso gráfico. E essa é a resposta do item D.
Como esse item foi mais rápido do que os outros, aí eu trouxe uma questão extra, que geralmente cai um item desse na prova, que é para desenhar máximos e mínimos a partir de um exponencial, tá? E aí, do mesmo jeito dos itens anteriores, a gente inicia pela derivada primeira, como é um exponencial, eu vou derivar usando a propriedade do exponencial, que eu repito, o ln da base, que no caso é o 2, vezes a derivada do expoente, que vai ser 2x, menos 0, né? Só que aí eu posso apagar esse 0, parar no 2x. Diferente dos itens anteriores, em questão de exponencial, para a gente saber se tem ponto crítico ou não, a gente vai analisar cada termo individualmente. Ou seja, primeiro eu vou analisar esse primeiro termo. É um exponencial, né? Vocês concordam que independente do expoente ser positivo ou negativo, essa função sempre vai ser maior do que zero? Como assim? Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a alguma coisa negativa, ela vai ficar positiva, né? Quando eu resolver. E se eu tiver 2 elevado a algum expoente positivo, quando eu substituir aqui o valor do x, ele vai dar positivo também. Então, independente do expoente ser negativo ou positivo, o resultado vai ser positivo. Então, sempre vai ser maior do que zero. Tá certo? Então, esse primeiro termo sempre vai ser maior do que zero. Esse segundo termo, que é o ln de 2. ln de 2 é uma constante. Por que que é uma constante? Se vocês observarem, a gente não tem x aqui, né? A gente só tem número, que no caso é o 2. Então, o ln de 2 é uma constante. Se é uma constante e ela está positiva, então ela sempre vai ser maior do que zero. E aí agora a gente vai analisar o 2x. Aqui no 2x, a gente já tem uma diferença. Porque ele pode ser positivo, pode ser negativo. Então eu vou pegar o 2x e vou igualar a zero. Se o x for positivo, o resultado vai dar positivo. Mas se o x for negativo, nosso resultado vai dar negativo. Então, aqui tem uma diferença. Quando algum termo tiver essa diferença, eu vou igualar ele a zero e vou resolver. Nesse caso, resolvendo essa função, eu vou ter que o x vai ser igual a zero. Ou seja, a gente encontrou um valor para o x. Então, esse é um ponto crítico. Tá certo? A gente já encontrou o primeiro ponto crítico, que no caso só tem um, né? Porque todos os outros itens sempre vão ser maior do que zero, só esse que não. Pronto, encontramos o ponto crítico. Agora a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é fazer a derivada segunda. Ou seja, a gente vai pegar a nossa derivada primeira e vai derivar ela de novo. Só que aí aqui tem um macete. Para facilitar a nossa vida,
eu posso colocar quem for a nossa constante, eu posso colocar a nossa constante em evidência, que isso vai facilitar na hora da gente montar a nossa derivada. Ou seja, a nossa constante é o ln de 2. Então eu posso colocar ele em evidência. Que aí vai ficar ln de 2 vezes 2x ao quadrado menos 4 vezes 2x. Certo? E aí eu vou fazer a derivada a partir dessa função que a gente acabou de encontrar. Que no caso eu só fiz colocar o ln de 2 em evidência. Porque fazendo desse jeito é muito mais simples. Porque aí eu posso fazer a derivada só do que está dentro do colchete, né? Dá certo eu fazer só essa derivada. E o ln de 2 eu só repito, porque ele é uma constante. Então vamos lá. Vamos lá, derivada segunda, eu vou derivar a primeira função de novo. Só que para facilitar a nossa vida, eu fiz esse macete. E aí agora eu derivo só o que está dentro do parêntese. O ln de 2 eu repito. E aí vamos derivar o que está dentro do parêntese. Aqui a gente tem uma multiplicação. Então eu vou fazer uso da propriedade da multiplicação, que vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais, que é da propriedade, né? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo. Sim, vamos lá de novo. Aqui eu tenho a multiplicação, então eu vou fazer a derivada da primeira. Como a nossa primeira é um exponencial, eu repito. Vezes o ln da base, que é 2, vezes a derivada do expoente, que vai ser 2x. Derivada da primeira vezes a segunda, eu repito 2x, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de 2x, ou 2. Agora, se vocês observarem, tá todo mundo multiplicando, certo? Nessa primeira parte, a gente tem várias multiplicações. Tá todo mundo multiplicando. E na segunda parte, também está multiplicando. Só que aí, esse termo do 2 elevado a x ao quadrado menos 4 se repete tanto aqui como aqui. Então, posso colocar ele em evidência junto com ln de 2. Ou seja, vai ficar 2x ao quadrado menos 4 vezes ln de 2. E o resto que ficou dentro eu só repito. Aqui a gente pode resolver nessa multiplicação. Então vamos lá. O ln de 2. Como eu coloquei o 2 elevado a x ao quadrado menos 4 em evidência, então ele sai daqui, né? E vai sobrar todo o resto. Então ln de 2 eu repito. Aqui, como é uma multiplicação, eu posso resolver, né? 2x vezes 2x
vai dar 4x ao quadrado. É aqui do mesmo jeito. Como eu coloquei o 2x, 2 elevado a x ao quadrado, em evidência, eu repito o resto, que no caso é o 2. E aí, do mesmo jeito do item A, que eu analisei termo por termo para descobrir se algum era um ponto crítico, eu vou fazer do mesmo jeito aqui para descobrir se a gente tem um ponto de inflexão. Ou seja, eu vou analisar termo por termo. Como aqui primeiro eu vou analisar o 2 elevado a x ao quadrado menos 4. Como eu expliquei, como aqui a gente tem um exponencial, independentemente que esse x seja negativo ou seja positivo, o resultado vai dar positivo. Então, isso daqui sempre vai ser maior do que zero. O ln de 2 é uma constante. Então, é uma constante está positiva, então ela vai ser maior do que zero. Aqui, novamente. O ln de 2 maior do que zero. E o 4x ao quadrado. Como o x está ao quadrado, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Porque o resultado sempre vai ser positivo. Ó. Por exemplo, se o x for 2, vai dar 4. Se for menos 2, também vai dar 4. Porque o x está ao quadrado. Então, o resultado sempre vai ser positivo. Se o resultado sempre vai ser positivo, então ele também sempre vai ser maior do que zero. E o 2 aqui de novo é uma constante e está positivo, então também vai ser maior do que zero. Ou seja, todo mundo é maior do que zero. Se todo mundo é maior do que zero, significa que a gente não tem ponto de inflexão. Porque a concavidade sempre vai ser para cima. Todo mundo não é maior que zero, então a nossa concavidade sempre para cima. Concavidade como todo mundo é maior do que zero, a concavidade sempre vai ser para cima. Então ela não muda. Deixa eu colocar aqui melhor. Concavidade não muda. Sempre será côncava para cima. Então, se a nossa concavidade não muda, ela sempre vai ser para cima. Significa que a gente não tem ponto de inflexão. Por que a gente não tem ponto de inflexão? O ponto de inflexão indica justamente a mudança da concavidade. Se ela vai deixar de ser assim, passar a ser assim. Ou seja, o ponto de inflexão indica a mudança da concavidade. Se a concavidade não muda, então a gente não tem ponto de inflexão. Vou colocar aqui embaixo.
não existe ponto de inflexão. Certo? E aí agora a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo, eu vou descobrir se esse nosso ponto crítico que a gente encontrou, ele vai ser ponto de máximo ou de mínimo. Só que aqui tem outro macete. Como a nossa concavidade não muda, ela sempre vai ser para cima, ou seja, a nossa concavidade sempre vai ser crescente. Se ela sempre vai ser crescente, então a gente vai ter um mínimo. Certo? Vou colocar um pouquinho para cima. Vou colocar até de outra letra, ou de outra cor. Como a nossa concavidade sempre vai ser para cima, então a gente tem um mínimo. Aí só lembrando, por que a gente tem um mínimo? Eu expliquei isso na monitoria. Quando a gente desenhar a concavidade, que o nosso ponto, no caso aqui é a concavidade para cima, tá? Esse esboço que eu fiz aqui, eu tenho a concavidade para cima. E aqui nesse segundo caso eu tenho a concavidade para baixo. Quando a concavidade for para cima, vou subir mais um pouquinho. Quando a concavidade for para cima, a gente vai ter um mínimo. E quando a concavidade for para baixo, a gente vai ter um máximo. Tá certo? Como a nossa concavidade é para cima, a gente tem um mínimo. Então a resposta do nosso terceiro ponto é um mínimo. E aí a gente vai para o passo 4. No passo 4, eu vou encontrar os pontos para desenhar o gráfico. Só que aí, se vocês observarem, a gente só tem um ponto, que é o ponto 0, né? A gente só tem um ponto crítico, que é o x igual a 0. Então, eu vou substituir o 0 na função original para encontrar o ponto para desenhar o gráfico. Então, eu vou fazer o f de 0 e vou substituir o 0 aqui onde tiver o x. Então, vai ficar 2 elevado a 0 ao quadrado menos 4. Lembra daquilo que eu disse? Se a gente resolver isso daqui, né, 0 menos 4, a gente vai ter que o 2
Vai ficar elevado a menos 4. Lembra que eu disse que o expoente, como é um exponencial, tanto faz se o expoente for positivo ou negativo, o resultado sempre vai ser positivo. Porque se eu resolver esse exponencial, 2 elevado a menos 4, eu resolver ele, eu vou ter como resposta 1 sobre 16. Ou seja, fica positivo. Então, a gente vai ter o ponto esse daqui vai ser o ponto 0 e o 1 sobre 16. E aí eu vou pro último passo. Vou fazer aqui. Eu acho que cabe. Cabe. Quinto passo. O gráfico. Tá. Tem o X, o Y. E eu vou marcar os pontos que eu acabei de encontrar. No caso só é um, né? Que a gente só tem o 0. Então eu vou marcar esse ponto no gráfico. Vai ser o ponto 0. E o 1 sobre 16. Sobre 16. Tá. Agora como é que eu vou desenhar o gráfico? Simplesmente vocês lembram que a gente tem um mínimo? O mínimo, a concavidade sempre vai ser para cima. Ou seja, o desenho do nosso gráfico, como a concavidade sempre vai ser para cima, vai ser desse jeito aqui, ó. Ela sempre a concavidade sempre vai ser para cima. Certo? E aí fica assim o nosso gráfico. Deixa eu colocar de outra cor para ficar melhor. Entendeu? Concavidade sempre será para cima. Então ela vai ser feliz. Vai ficar para cima. E aí fica assim a nossa resposta da questão extra. Só lembrando que geralmente ele coloca uma questão dessa na prova. Um item. E é isso. Aí dúvidas, vocês podem perguntar no WhatsApp. Só lembrando que tudo que eu fiz aqui, eu já mandei no grupo da monitoria. Então recomendo que depois vocês deem uma olhada. E dúvidas podem perguntar. E é isso.